Falcão, vamos convir aqui, né? A gente está num período de eleições. A gente já teve, inclusive, alguns vídeos bem pesados, com críticas aí, sátiras, inclusive envolvendo a sua pessoa. Isso aconteceu lá em 2020, isso aconteceu nas eleições passadas, e acaba que agora, com a internet, fica mais fácil estar divulgando isso está ganhando mais repercussão. E a gente tem alguns grupos na cidade, isso é fato, não tem como a gente negar. E essa polarização, porque a gente tem uma polarização em Brasília muito forte e a gente tem uma polarização aqui em Patos muito forte. Eu até coloquei isso na chamada. É possível a gente pacificar? Porque a gente não aguenta mais, desde 2016, que a gente vem no Senado Nacional vivendo essa questão de direita e esquerda, e recentemente aqui em Patos, desde a eleição de 2020, a gente vem com essa questão, política tradicional, nova política, enfim, um critica o outro. É possível uma pacificação? É possível todo mundo estar caminhando junto para Patos de Minas crescer? Ou o senhor acredita que isso aí é um plano que vai demorar um pouco mais para a gente ver realmente todo mundo caminhando para um único lado? Ô Lelis, a minha eleição foi resultado de um processo onde as pessoas de Patos de Minas estavam reparando que os dois grupos tradicionais e antigos da cidade não estavam mais focados em resultados. Estavam focados em tirar o poder um do outro. A minha eleição representou isso. Muita gente votou em mim sem me conhecer, simplesmente por rejeitar os dois grupos tradicionais, digamos assim, né? Então, é totalmente possível, só depende deles pacificar. É só não ficar nas rádios deles o dia inteiro colocando problema onde não tem, fazendo acusações infundadas, né, levantando suspeitas maldosas sobre as coisas. É só não encomendar vídeos, edições, né, de fake news, de acusações de questões até pessoais, familiares. É só eles não fazerem isso que as coisas darão certo. Eu sempre fui aberto ao diálogo. Eu tenho 38 anos de idade, conheço muito bem a história de Patos, além de ter vivido aqui a minha vida toda, e sei que Dr. Dácio foi um grande prefeito, depois o Arlindo Porto na sequência, depois o Antônio do Vale, depois o Jarbas Cambraia. Foi uma sequência de 4 prefeitos aí. Eu citaria esse período, que foi muito bom para Patos de Minas, só que isso já tem mais de 30 anos, né? E a gente precisa olhar para frente, não é para trás. A gente tem que honrar, respeitar, conhecer a história de Patos, saber quem contribuiu, mas na verdade quem contribuiu mais mesmo foi a população, que trabalhou, suou e pagou os impostos que os políticos administraram para fazer as obras. Mas é inegável que a gente teve um período muito bom, né, do início da década de 80 até o início da década de 90. Agora, nós temos que convir que, principalmente de uns 10 anos para cá, nós estamos numa situação que é por isso que a população quis mudança, né? Buscando candidatos lá de trás para voltar de novo. Os grupos tradicionais falharam em relação à renovação política, não abriram espaço para que novas pessoas entrassem também na política. E essa oxigenação dos quadros políticos, isso faz parte da democracia e é essencial para o processo político. É muito importante que isso aconteça. E não vinha acontecendo. Eu mesmo já fiz as minhas opções dentro dos grupos que existiam. Lá atrás, há mais de 10 anos, eu fiz minhas opções. Votei em um candidato, apoiei outro. Eu fiz as opções com base no que eu achei melhor naquele momento em termos de escolhas, né? Quando a gente percebeu, e aí não fui eu, foi muita gente que conversando, a gente se uniu, visitamos o setor produtivo, os comerciantes, os produtores rurais, muita gente da cidade falou: e aí, está na hora de fazer uma mudança em Patos de Minas ou não? Porque os donos da cidade não são os políticos, não. Os donos da cidade são as pessoas, né? Então as pessoas quiseram a mudança, só que tem muita gente que não aceita essa mudança até hoje, né? Por que tantos ataques exatamente na hora da eleição, principalmente na reta final? Então esse é um filme velho,
Isso, a gente já viu isso na minha eleição. Primeiro eu era uma piada, não ia ganhar nada, não tem chance, menino, não sabe fazer, não tem poder de articulação para fazer uma campanha, não vai conseguir organizar a campanha. Aí ganhamos a eleição. Ah, ganhou, mas foi sorte, é porque a internet, é porque fez isso, fez aquilo, vestiu uma camisa de uma cor, penteou o cabelo de um jeito, mas não vai dar conta de governar, não. Aí agora estamos governando e fazendo o que eles não fizeram. Aí agora, não, tá governando, mas na eleição para deputado tem que ser alguém de Patos, e não sei o que, ele está fazendo errado, não está conseguindo. Então sempre vai ter alguma coisa para quem não aceita o resultado e não aceita uma coisa que é muito simples. O momento não é mais deles. É simples assim. Daqui uns dias o momento não vai ser meu mais também. Eu vou sair no final de 2024, ou sei lá quando, né? Não sei se vai ter reeleição, se não vai, está muito longe. Eu estou preocupado com os problemas dessa semana, do mês que vem. Estou planejando o ano que vem também, mas preocupado com as situações imediatas. A gente tem muito problema que nós herdamos lá na prefeitura, que a gente pegou a prefeitura com muitos problemas. Muita gente fala que foi uma grande administração antes da minha, porque sanou as dívidas. Na verdade, foi a administração que mais pegou dívidas das últimas 3, 4 gestões. E muita coisa desorganizada, muita verba parada, um contrato com a Pássaro Branco renovado por 10 anos sem licitação, um contrato com a Copasa que foi aditivado, tudo isso pelo último governo. Então, eu estou dando o máximo para fazer o melhor pela população. Eu não quero saber de grupo político, eu mesmo nem considero que eu tenho um grupo político, eu não tenho um grupo político de várias pessoas que ficam em torno de mim para ter cargos, para ter vantagens, eu não tenho isso, eu trabalho para as pessoas, tenho amigos que inclusive estão fazendo na campanha da Ludmilla o mesmo que fizeram na minha, voluntariamente estão rodando a cidade, estão conversando com as pessoas, participando de movimentações espontâneas na rua, com carreata, e é isso, né? Vida que segue. Eu estou aberto a conversar, nunca me neguei a conversar com ninguém, nunca fui procurado, pelo contrário. A gente, mesmo com o resultado da eleição, que foi um massacre em 2020, mesmo com os grandes resultados que a gente tem tido, o que a gente percebe é uma postura arrogante por parte de alguns que se acham senhores da razão, que se acham muito líderes, muito bons administradores, muito espertos, mas não colocam isso de fato a serviço da população. Como eu falei, aparece mais só na época da eleição mesmo. Nas enchentes, por que ninguém ajudou? Não precisa ter cargo político para ajudar. Na pandemia, da mesma maneira. Então, tem vários projetos muito bons, tem muita coisa legal que a gente está fazendo, que é importante para a cidade, não é para mim, não. Tem gente que torce, no entanto, para dar errado, né? Torce, não fica feliz quando a cidade é a cidade que mais gera emprego no interior do estado. Não fica feliz quando a gente resolve o problema da UFO, não divulga. Não fica feliz quando a gente terceiriza a manutenção das estradas rurais. Quando a gente pega um hospitalzinho de campanha que tinha 9 leitos de UTI, passa para 30 leitos de UTI, depois abre a Santa Casa num esforço histórico e gigantesco, com milhões e milhões de reais de subvenção da prefeitura para manter o hospital, consegue uns milhões de reais com o governo do estado, habilita 30 leitos de UTI, está lá fazendo parto, cirurgias, tem gente que chega e fala, não, a Santa Casa já estava praticamente pronta. O Falcão pegou uma situação já quase que pronto, tinha nada, tanto que falava em hospital municipal, falava em outro caminho, em fazer a coisa de outro jeito. E, então, sonhar não adianta, ter vontade não adianta, ser candidato só não adianta, tem que fazer. Então, eu estou tranquilo, estou com a consciência muito tranquila, consciência limpa, dormindo tranquilo de estar fazendo as melhores escolhas, as melhores opções em prol do povo de Patos de Minas.